Opa! Estamos começando aqui o nosso podcast, certo? Vamos bater um papo aqui com uma grande amiga, que é essa. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa abordar alguns temas, né? Principalmente o tema do 6x1, né? Um projeto aí que está correndo o Brasil todo, com o VAT, que é Vida Além do Trabalho. Trabalhadores que laboram aí 6x1, às vezes não tem nem tempo para cuidar da sua própria vida, ficar com a família. Principalmente as pessoas que trabalham em lojas, no comércio, né? Trabalhadores de limpeza urbana. É importante entender que o mundo caminha para uma jornada de trabalho em que os trabalhadores possam ter tempo para a família, né? Na Europa acontece isso. Aqui na América também, o próprio México, a presidenta do México já assinou lá um 5x2, ajuste de salário mínimo de 13%. É importante que aqui na América a gente comece a pegar aí esses exemplos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está encampando essa luta junto com o Congresso, um Congresso que tem se demonstrado inimigo do povo, a dizer isso, né? Aprovando pautas bombásticas aí, inclusive aliviando para os golpistas do 8 de janeiro. Então, é um Congresso que não serve ao povo brasileiro. É preciso ter consciência disso. Aí, mas também quem coloca esse povo lá é o próprio povo, né? O povo que sofre, que batalha. O povo que sofre, que batalha, que acorda cedo e no final acaba votando em uma turma que não vai representar esse povo trabalhador. Então é preciso buscar consciência, né? Para que você mude essa história. Não é o presidente da República que, por si só, vai transformar a vida. Precisa do Congresso, aprovação do Congresso, do Senado. Portanto, essa é uma batalha que nós vamos travar aí até o final desse ano, no próximo ano também, que é derrubar essa questão do 6x1. Isso não é uma questão só de um grupo de trabalhadores de uma categoria, não. É o conjunto da sociedade, é o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por outro lado, nós estivemos em Brasília, acompanhando a votação do PL 4146/2020, que trata da regulamentação dos trabalhadores em limpeza urbana no Brasil inteiro. Eu acompanho esse projeto desde quando veio do Senado. Foi um projeto de lei apresentado por Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, senador do Partido dos Trabalhadores, e que foi para a Câmara e ficou lá, puxa daqui, puxa dali. E semana passada a gente conseguiu acompanhar e aprovar na Câmara do Deputado o PL 4146, que aponta 2 salários mínimos, regulamentação da profissão, aposentadoria especial, 40% para todo mundo, de salubridade para todo mundo. E isso a gente fica muito feliz. Agora volta para o Senado, porque teve algumas modificações para ser aprovado no Senado e encaminhado lá para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que os trabalhadores de limpeza urbana de fato possam ter lá seu CBO, de fato possa ser valorizado, de fato sim possa ser reconhecido por todo o trabalho que faz, que não é só coleta, capinagem, varrição, mas sim produção de saúde. Portanto, fica aí a dica, nos acompanha aqui no nosso canal, certo? A gente pode, o ICA 13, e vamos que vamos, e a nossa vida não é um morango. Vamos lá, vamos conversar aqui com Kessia, essa que é quase que sobrinha nossa, uma grande amiga também, militante, feminista, pode ser assim? Pode.
feminista, petista, esquerdista, e ela é esquerdista da raiz ainda, daquele tempo que, se fosse depender dela, a gente nem aliança fazia. Mas, enfim, a vida é assim. Kessia Coutinho, doutora, mestra, historiadora, escritora, vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, coordenadora de Culturas Identitárias da Secult, do Estado da Bahia, Secretaria do Estado da Bahia. Tem desenvolvido um trabalho muito interessante também, além de ser escritora, militante, que não é fácil ser militante sério, né? Não é militante funcional, militante remunerado, é militante, que você vai ver ela ali na luta das mulheres, vai ver ela na luta dos trabalhadores de limpeza, vai ver ali na luta das terceirizadas, vai ver ali em qualquer movimento que possa favorecer a luta do nosso povo. Então, militante, não é aquele que só vai se tiver o Uber, não, viu? A gente sabe que tem uns aí agora já viciados nesse negócio. Não, se tiver o Uber, né, o lanche, não vai, não. Não vai. A gente fazia militância nessa cidade e aí parecia camelo, não tinha nem água para beber. Hoje está chegando uma turma aí achando que é o dono da razão. Não é, não, viu? Se liga. Kessia, eu já contei um pouco da sua trajetória, mas se você quiser, se eu esqueci alguma coisa aí, você pode falar, se apresente aí para o nosso público, que é o seu público também. Olá a todas as pessoas que estão aqui assistindo o podcast da gente, né? Mais uma vez aqui com um companheiro, amigo e quase da família, como ele falou, né? Porque eu considero como um tio, Suíca, que está aí na batalha há muito tempo com meu pai. Eu cresci, né, nesse movimento negro, no movimento sindical, aprendendo como é que se faz política, né? Aprendendo a valorizar a nossa turma, o nosso povo, a pensar em políticas públicas que de fato causem algum tipo de mudança, né? Como você estava falando, essa questão do tempo de 6x2, né? Da gente mudar essa questão da maneira como a gente trabalha, né? Dessa doação extrema ao trabalho e a falta de dedicação à família. É necessário essa alteração, né? A gente pensar sobre isso. Mas Suíca já falou um pouquinho, eu sou historiadora, sou doutora em História, sou mestre pela UNEB, sou graduada, estou no Conselho Municipal de Cultura, né, de Salvador, fazendo Funciona esse conselho? Funciona. A gente tem feito algumas discussões bacanas, né? Claro que a gente precisa de vez em quando dar uma apertada maior, porque o pessoal vai meio que escorregadio, né? Tentando passar algumas coisas, né, sem que o conselho acompanhe, sem dialogar muito com o conselho. Tem algumas pautas que a gente vem reivindicando, dialogar sobre o carnaval, né, porque aí não passa pelo Conselho de Cultura e deveria passar, porque carnaval é cultura, né, para mais do que entretenimento. E outras coisas também, o próprio novembro não passa, né, pela gente, então é uma discussão que a gente também tem feito aí acirrada dentro do conselho para ver se a gente consegue pautar, né, porque nós somos representantes da sociedade soteropolitana, então precisamos de fato dialogar sobre essas atividades que acontecem na cidade. Então estou no conselho, tenho outros conselhos também. Minha mãe diz que se cansa só de pensar, quando eu paro para falar ela a quantidade de coisas que eu tenho feito, mas faz parte, né, dessa vida de militância, dessa vida de acadêmica, dessa vida de professora, então é algo que a gente vai sendo consumido aí pelo tempo, mas a gente dá conta. Mas a gente fala de conselho porque, assim, os únicos conselhos que são deliberativos é o Conselho do Carnaval e o Conselho da Saúde. E mesmo assim, não delibera nada. É uma luta. Eu via lá os meninos, Marco Antônio e tal, no Conselho da Saúde, é uma luta. Então, os secretários passam por cima, o governo passa por cima, e não houve ninguém, mas eles vão aí, não sei nem onde estão esses meninos, não está tanto aí no Conselho da Saúde. E o CONCAR, né, que é o Conselho do Carnaval, que é deliberativo, é quem
quem determina se um circuito vai ser oficial ou não, Sim. mas não participa da organização do carnaval. De fato, o CONCAR não participa. Então, tá ali decorativo. Eu até quero mandar um abraço aí para Jairo da Mata e Paganelli. São duas figuras que são do conselho, e Ana Angélica, que também é do conselho. Mas esse conselho ele é deliberativo, mas acaba que deixando com que a prefeitura faça o que quer. Não são convidados de fato para participar, dizer quem é que vai tocar, inclusive até faz seleção para ver os músicos, as bandas e tal. É publicado no Diário Oficial e às vezes a prefeitura não chama. E aí a culpa cai em cima do Conselho do Carnaval. E a gente sabe que não é assim que bem funciona. Então, no caso da cultura, não deixa de ser diferente. Né? Sim. Não é deliberativo, é consultivo, mas mesmo assim nem consulta. A gente sabe muito bem disso. Tem muitas coisas então, que já vem de cima. Nem convida. Aí, pior que é isso, né? Eles nem convidam. E a gente sabe quais são os problemas que acontecem, né? São pessoas que estão em cargo comissionado, também não quer se arriscar, não quer falar, aí deixa como está, tá tudo certo, foi lindo, mas fica pelos corredores se queixando, assim como o Conselho da Juventude, que eu fui relator desse Conselho da Juventude, quando eu estava na CCJ. Então acaba que não se movimentando porque falta de interesse, assim, se não me consulta, não adianta fazer nada. Como é que vai modificar isso? Então, por isso que eu perguntei se funciona, mas eu pensei... A gente vai ter até no ano que vem o Circuito das Águas, né? Em Itapuã entrou aí pro Carnaval com o Circuito das Águas. Mas não... Assim, eu tenho ouvido, eu não tenho acompanhado muito de perto como eu gostaria, mas tenho ouvido ali o povo do bairro, porque Itapuã hoje é meu bairro de coração, né? Não foi onde eu nasci, fui nascida e criada, porque eu sou de Castelo Branco, nascida e criada em Castelo Branco e escolhi morar em Itapuã. Mas ali é por conta de muita resistência, né? Muita resistência. Resistência, interesse, né, da prefeitura também. Ali tem um bloco Malê, que faz uma gestão cultural, uma gestão política. Mandar um abraço para Cláudio, do seu jeito, também Jocélio, que segurou a onda ali. Mas a gente sabe que a gente já perdeu muito, né? Sim. O Malê era popular, era do povo, era o povo que organizava as fantasias e tal. Mas a vida não é um morango, como eu disse, então o Malê precisa também se apresentar para a política e muitas vezes é daquele jeito. Recebe muitas críticas. Eu que não faço crítica nenhuma. Mas assim, recebe muitas, mas a gente sabe como é que o Malê sobreviveu, né? Por falta do governo presente e tal. Aí cada um vai para onde se sente melhor. Então, um abraço ao povo do Malê, de Cláudio, um jovem que eu gosto também demais. Então, Itapuã foi um berço da resistência, um berço cultural, foi, segundo que a gente leu nos livros, que eu também sou historiador, foi por ali que muitos revoltos dos malês foram para lá, foi por ali para Itapuã. Então tem isso, tem a lavagem de Itapuã, que é uma coisa maravilhosa. Anterior à lavagem tem uma atividade muito bacana. Então já foi uma das maiores lavagens desse município aqui de Salvador. Todo mundo, Bonfim, Rio Vermelho, Itapuã, lavagem de Itapuã. Hoje precisa ser resgatado. Tem figuras lá muito resistentes, muito resistentes. Eu não vou falar aqui o nome para não causar ciúmes. Mas assim, seu pai foi um resistente, da luta ali. Luta pela moradia, uma figura limpa. Alguns pescadores ali que ainda sobrevivem ali da pesca e tal, pode muito bem contar ali a história. Tem muita coisa ali em Itapuã, está acontecendo até às segundas-feiras. Ela tinha um negócio de uma segunda celeiro, ela está voltando agora, mas com outro nome.
Tá dando um caldo bacana, né? Dar um abraço para Rogério do Bambeia também, que tem encampado isso. Mas, de fato, alguns bairros da cidade de Salvador precisam uma aula de resistência com Itapuã, viu? Com algumas figuras de Itapuã. Com algumas, viu? Mas vamos lá. Amanhã, dia 12 de dezembro, mais um livro, mais um filho, né? E agora a gente vai falar sobre os cabelos crespos. Isso. Me conta aí essa tarefa importante que lidera. Então, essa é uma pesquisa que surgiu desde o meu TCC na graduação, e eu levei para a dissertação de mestrado, e é uma pesquisa que eu tenho muita relação, né? Porque toda mulher negra, toda pessoa negra sempre passa por essa questão da estética, né? Sempre sofreu algum tipo de discriminação a partir da sua estética, em especial dos seus cabelos, né? Então eu tenho, por mais que eu tenha vindo de uma família com pais, né, muito conscientes e muito cientes da sua beleza, né, do seu lugar na sociedade, eu não deixei de passar por isso, em especial nas escolas, né? A gente sabe que as escolas, infelizmente, são ali onde se refletem muito desse racismo, né, que as crianças aprendem em casa e vão reproduzir nesse espaço escolar. Então, a maioria das crianças, e por mais que a gente ache que hoje a gente avançou muito na discussão, as crianças ainda sofrem muito, as crianças negras ainda sofrem muito com essa discriminação especial com os seus cabelos, né? De chamar cabelo duro, né? Cabelo que prende coisa, né? Tanto que eu tinha na escola um colega que sempre me dizia: perdi uma caneta dentro do seu cabelo, perdi uma borracha, deixa eu procurar, porque é o cabelo muito volumoso, né? Muito cheio, então ele ficava com essas brincadeiras, e tanto que eu falo um pouco no livro sobre isso, de um período em que muitas mulheres alisavam o cabelo, né? Ali na década de 90, 80, a gente alisava muito esse cabelo para ver se tinha um outro, se adequava nesse padrão de beleza branco, né? De cabelo liso, de cabelo mais maleável, que voasse com o vento. E nessa brincadeira de sempre alisar esse cabelo, o meu cabelo terminou caindo, né? Caiu em alguns lugares, em algumas partes, e eu resolvi raspar a cabeça. Isso era em 1992, né? Um período que a gente não tinha muito essa ousadia. Só que como eu venho dessa família, né, de meu pai, movimento negro, movimento sindical, fez parte ali do... eu esqueço a coisa que ele fala, dos Braus do IP, da liberdade, né? Que ali era aquele movimento estético, né? Dos homens e mulheres que iam vestidos impecáveis para as discotecas. Meu pai foi de discoteca, meu pai tinha uma discoteca, então tendo acesso muito a James Brown, Michael Jackson, Barry White, essa turma negra, esses artistas negros de fora que faziam música, faziam arte, que provocavam muito esse empoderamento, nessa autoestima da população negra. Então, eu cresço muito nesse movimento. Mas aí eu raspei essa cabeça e cheguei para o colega e perguntei: e agora? Será que você consegue encontrar a sua caneta, a sua borracha? Mas muito nesse movimento de me colocar nesse lugar enquanto pessoa negra que se sentia bem com esse cabelo. Então, essa pesquisa, ela surge muito dessa minha relação com o meu cabelo, e de como eu via também as outras mulheres da minha família se relacionando com esse cabelo, e homens também, né? Porque eu vou trazer também algumas experiências dos homens falando como era essa sua relação com os cabelos, porque a gente não via muitos homens na década ali de 80, 90, se não tivessem ligado à questão política ou ao movimento negro, de cabelo black, por exemplo. Isso é muito novo, isso começou ali nos anos 2000, que vai estourar, né, esse boom, e toda a comunidade passa agora a trançar, passa a usar seu black, os homens, né, passam a deixar o cabelo crescer, porque antes o modelo era cabelo raspado, né, não muito raspado, porque senão parecia que tinha saído ali do sistema presidiário, né, nem muito grande para não parecer que era marginal. Então ficava ali naquele meio termo, que era o chamado corte militar. Então era como os homens usavam e as mulheres, na sua grande maioria, alisando. No nosso tempo, aí você fala de James Brown e tal, a gente precisa se remeter aqui a Tony Tornado. Sim. Tony Tornado é um homem de quase
92 anos, e um homem inteiro, parece que a gente quando vai ficando velho, a gente vai diminuindo, e ele parece que vai crescendo. Homem forte, apresentável, e ele traz um modelo dos Black Panthers, do Pantera Negra dos Estados Unidos, que sempre dando a luta e a cultura. Né? Era a calça boca de sino, aqui cintura fininha, cabelo Black Power, e a gente utilizava, tinha 2 tipos de cortes. Ou você utilizava aquele baixinho para utilizar a pata-pata, Isso. ou o outro para você utilizar o oriçador. Uhum. O oriçador. Eu tinha um Black Power enorme, eu e meus irmãos da verdade, e aqui em Pernambuco também, eu vivi nessa Salvador como um todo. E a gente vivia isso, né? E outra turma ia fazer a luta. Isso não quer dizer, como seu pai, que eu tinha um amigo, meu irmão, tinha uma discoteca, ali também a gente fazia a luta, né? Eu via minhas irmãs, meus irmãos saindo dia de sábado para Pernambuco, para ir para Piripiri, e olha, não tinha nem transporte direito. Ia para a Liberdade, ia para Cruz Vermelha, ia para o Fantoche do Terpe, Amazonas da Barra, Palmeiras da Barra, eu via tudo isso. Uhum. Então a gente viveu ali. Então eu tive a oportunidade de ter isso, de viver isso e utilizar isso. Meu irmão me deu minha primeira calça boca de sino, Lega me deu a primeira calça boca de sino, tal, e eu me firmei nessa turma. Agora é importante dizer que no período que você fala que as mulheres, para chegar perto dessa questão de se enquadrar ou se aceitar nessa sociedade com mulheres de cabelo liso, isso nada mais nada menos que era o castigo que as senhoras davam a elas lá na Casa Grande. Sim. Porque ela era uma negra bonita, os homens, né, cantavam, não, vamos dizer assim, né, a violentavam, assim, queria estar com elas. Então as mulheres brancas, né, da Casa Grande utilizavam esse método, né, de alisar cabelo ou cachear como castigo. Depois essas mulheres negras, elas vão ganhar dinheiro cacheando o cabelo das outras. Sim. Alisando com aquele ferro. Você pesquisar aí, você vai ter aquele ferro já aparecendo. Esse negócio que pega comida, tá? Assim, alisar o cabelo aos sábados. Sim. Sempre aos sábados. E fazer cachear. E hoje você a chapinha que o pessoal vende aí no mercado, trocou esse ferro do castigo passado para hoje ser a chapinha, e que hoje as meninas já não usam mais. Graças aos orixás, graças a Deus, as meninas estão aí fazendo outras formas nos seus cabelos. E eu me orgulho também de dizer que o primeiro movimento Crespo, e acho que acabou, né? Incrível, né? Eu fico muito triste. Sim. O primeiro movimento Cabelo Crespo, hoje essa menina Daiane TG, não sei o nome dela. Daiane. Ela é ouvidora do Ministério Público, trabalhou na Câmara com a gente. Eu fui o primeiro patrocinador desse movimento. Ela chegou lá no gabinete, vamos fazer e tal. Tem pouca gente, negócio ali mais animado. Depois no outro ano foi muita gente, todo mundo se interessou. Infelizmente parece que acabou, nunca mais me falar. Sim. Mas deveria retomar. Inclusive tinha gente do movimento negro que dizia o seguinte: esse movimento vai acabar com 20 de novembro. Porque era uma juventude que estava fazendo. Então, se tem um povo, falando para Gabriel ali, tem um povo da minha idade, ou mais velho do que eu, que tem a ver essa juventude. Se a juventude fizer qualquer coisa, é contra eles. Incrível o negócio desse. Então o movimento Crespo, quando veio, o povo, vai acabar com o movimento negro, 20 de novembro. Mas é como se 20 de novembro não tivesse nos nossos corações e na nossa mente, todos os dias. Mas a gente sabe que muita gente que organiza o movimento o 20 de novembro, ela está pensando muito no capital. Sim. Sacou?
O 20 de novembro ele devia ser todos os dias, com oficinas, para falar com as pessoas, falar com nossa juventude que está sendo assassinada, sofrendo genocídio, sem oportunidade. Então não é isso. Então, esse movimento Crespo, quando você traz esse livro, eu me vejo dentro dele, e ao mesmo tempo fico triste porque esse movimento Crespo parou. E parou muito por conta disso. Sim. Dessa galera fica dizendo que vai ter 20 de novembro. Porque o 20 de novembro não pode se limitar ao novembro. O 20 de novembro são todos os dias, né? Se a gente não alimenta nessa luta... E a resistência não é 20 de novembro. Sim. A luta não foi só em Zumbi dos Palmares. Não pode parar só no quilombo. Existiam vários quilombos nesse Brasil. Sim. Aqui. A gente tem um bloco, a Santinha, que a gente chama, o tema sempre é uma mulher negra. E mulher negra do Rio Grande do Sul, e mulher negra de Alagoas. A gente vai lá, faz pesquisa e vê mulher negra. Os caras nem sabem quem é. Aí depois a gente explica. Então, é muito isso. Mas eu fico muito feliz, né, de trazer aqui e falar, e assim poder, mesmo esse espaço aqui, tendo sido construído por todos nós, eu só consigo falar isso porque você vem aqui, o Cléia vem aqui, outra pessoa, que aí eu vou exercitando a minha memória, né, para falar sobre essas coisas, chamando a atenção dessa turma aí que já está mais velha, que precisa apoiar muito essa juventude, senão a história da gente morre, certo? E você falou aí de Tony Tornado e tinha também Lady Zu, que inclusive meu nome tem o Lady, que é em homenagem a Lady Zu, né? Que era a rainha das discotecas. Ainda tinha Missilene, era uma branca também. Era Lady Zu. Missilene eu não conheci, não. Eu conheci quando Lady ele Zu. chega, todo mundo... assim. Era Lady Zu, que era negra. Sim, tinha Zezé Mota também, que Lady cantava. Zu, que era mulher negra. E tinha Missilene. Missilene eu não conheço, não. Vou ter que perguntar ao meu pai. Tinha essa galera que precisa ser. Lady Zu desaparece. Esse povo preto chega e desaparece assim. De como a gente não se sustenta, né? A gente tem essa visibilidade que é muito rápida, é muito fugaz. E de como depois essa sociedade racista, ela dá um jeito de eliminar a gente da mesma forma que nos colocou lá em cima, ela elimina. Então essas pessoas somem. Tony Tornado é um modelo de muita resistência. Ele, Zezé Mota. De muita resistência. Porque a gente vai vendo a história, tem uma atriz, eu vou esquecer o nome dela agora, é uma atriz negra, ela nem é daqui de Salvador, mas ela veio morar aqui, ela tinha um brechó ali na Barra. Eu esqueci agora o nome dela, e eu estava vendo esses dias, eu participei de um simpósio, eu e algumas duas outras pesquisadoras montamos um simpósio sobre identidade negra, cultura, e aí uma pessoa apresentou um trabalho falando sobre ela, e assim, a história dela é muito bonita, só que é uma história que é interrompida por esse racismo, né, dali no momento, e é um racismo que é muito estético, né? Você estava falando aí sobre essa questão dos cabelos e do ferro quente, de como esse processo de desumanização do negro perpassa pela sua estética. Da gente se sentir feio, eles faziam com que a gente se sentisse feio, com que a gente se sentisse desvalorizado. Então, por isso, de alguma forma, tinha primeiro esses castigos, mas posteriormente tinha também essa busca incessante por ser parecido com alguém que estava ali no poder, que estava naquele processo de dominação e se colocava enquanto pessoa bonita, enquanto pessoa inteligente, né? Enquanto não selvagem, porque pra gente foi colocado dessa forma, né? E a gente precisa, de fato, começar a falar a verdade eu estava numa consulta médica, conversando com a médica, e ela é Solbara, Recôncavo Baiano. Ali se estabeleceu famílias portuguesas, né, de engenho. Então você pode observar que naquela região os brancos eles continuaram mantendo ali seu status e ao mesmo tempo teve relações aí com negros e negras, meu pai e tal.
Então, a forma do Estado tentar embranquecer foi incentivar a miscigenação. Não, forçada. Você pode se relacionar com branco, com branca, com preto, não é um problema. Nenhuma. E nós temos duas questões aqui. Você vai ali nos Estados Unidos, com uma população de 13, 14% de negros, e que teve um ponto de partida que foi um burro e um pedaço de terra. Portanto, você olha para os Estados Unidos e você percebe que você tem negros importantes no basquete, no cinema, empresários e tal, porque eles não conseguiram copiar o modelo que o branco queria, massacrar. Não que lá não tivesse Capitão do Mato, de massacrar seu povo. Você vê fundação de vários artistas para puxar outros negros e outras negras para ficar música. Foi assim com Michael Jackson, que ajudou muitas pessoas, foi assim com tantos outros para ajudar. Quando eu ouvi aquela música que o Michael Jackson fez aí para salvar, para minimizar a fome na África, uma viagem, Steve Wonder, Cyndi Lauper, tanta gente ali importante. Aqui no Brasil já tem um problema. É o que eu disse, né? Um jovem negro levantar para fazer algo tá contra nós. Não pode, não dá. Então, assim, aqui a gente procura perseguir o outro, né? Só pode isso. Então, tem gente que está na hora de deixar aí no bastão. Passa a bola. Passa, seguir seu caminho, abre alas. O objetivo é que a gente continue fazendo gol, né? Não dá pra gente ficar com a bola presa, não. Ninguém sabe tudo. Bora, empurrar esse negócio pra frente, dê bons exemplos e tal. Aí, às vezes eu chego num lugar, chego meio bicudo, depois o cara, não, tá, aí, não dá não. Calma lá, vamos com calma. Aí nossos filhos, os filhos dos outros, têm que lutar a mesma luta da gente. Para chegar em determinado lugar, tem que fazer a mesma coisa. E lógico que a gente lutou e pode, para facilitar, pavimentar a luta de vocês. Sim. Quantos filhos de ativistas negros, como seu pai Coutinho, escreveram 2 livros? Quantos? A gente precisa se perguntar por quê. Se nós chegamos em determinados lugares para poder abrir ala e pavimentar a vida de muita gente. O exemplo do GAP. O GAP é um negócio que eu estou impressionado. Quanta gente já passou por lá e está voltando, outras pessoas, os filhos. É isso que nós temos que fazer. Então a gente não vai sair do lugar. Né? Inclusive, eu estou aceitando o convite para ir lá no GAP falar sobre o livro, viu? Fazer essa discussão. Tem uma exposição, agora no 20 de novembro, que nós fizemos, que foi quando eu era vereador, nós fizemos essa exposição. Foi um trabalho para fazer essa exposição lá na época. O livro e a gente que pagou, não foi a Câmara. Como nós. Tanto que eu trouxe. Que é a exposição dos nossos heróis e heroínas negras. Teodoro Sampaio, uma Estela de Oxóssi, tanta gente, e aí o povo lá do GAP resolveu fazer essa exposição lá. Sucesso! Os meninos foram lá, eu fui lá dar aula, falar de cada um, de Luiz Gama e tal, sucesso! Então é isso que a gente precisa fazer. Elas ficam aí, mas vamos falar de livro, né? Eu gosto de ler também. Né? Seu livro investiga a emergência e a institucionalidade de uma estética negra em Salvador. É só em Salvador ou você tende a expandir isso? Porque não pode falar de estética negra sem revisitar o Recôncavo, né? Sim. Eu trago um pouco de outros lugares, né? Mas como era uma pesquisa focada na dissertação de mestrado, eu terminei tendo que fazer esse recorte, até porque o mestrado é pouco tempo. Então eu fiz esse recorte mais voltado para Salvador. Tanto que eu vou pegar o bloco Ilê, né, vou pegar a experiência de Negra Joe para falar um pouco sobre essa estética.
Mas a gente vai dando uma pincelada, né? Você estava aí falando do oriçador, estava falando dos cabelos crespos, e aí eu trago um pouco, por exemplo, Piolho. a história Piolho. Eu trago um pouco da história de Nelson Triunfo, que é um pernambucano do hip hop, né? Considerado o pai do hip hop, que hoje mora em São Paulo, e que é um dos únicos que mantém o cabelo black desde a década de 70. Então traga um pouquinho da história dele, falando como é que foi manter esse cabelo até hoje. Inclusive tem foto dele, tem foto de oriçador, tem foto da pata eu terminei não trazendo, mas trouxe do ferro quente para que as pessoas conheçam, porque esse aí falou do ferro quente, tinha também aquele de encaracolar. Eram dois, ele era para cachê, ele era assim, vinha e fazia aquela voltinha, você né? Você botava aqui, você ia e tal. E era um instrumento de muita violência, né? Porque as mulheres se submetiam ali naquele sábado que passava, né? As mulheres se reuniam na cozinha, porque o ferro quente tinha que esquentar no fogão. Ou no fogão, ou naquelas boquinhas, Ou no carvão. Ou no carvão, esquentava e vinha passando, puxando do cabelo, e às vezes encostava na pele, queimava, né, o couro cabeludo. Então era complicado. Aí chegava no domingo, você ia numa praia, você não podia entrar na praia. Se entrasse, mergulhasse, já era. Tanto que minha mãe conta muito, porque minha avó, a mãe de minha mãe, ela fazia cabelo com o ferro quente, e até tem uma das histórias que eu trago falando sobre isso, né, de que tinha uma mulher na Liberdade que ia para casa de minha avó escondido na madrugada fazer o cabelo, porque a família do marido não podia saber que ela era negra. Então ela alisava esse cabelo para fingir que tinha esse cabelo liso, né, desde pequenininha, porque a família do marido não podia saber. Então ela ia sempre na madrugada fazer o cabelo com minha avó. Mas eu vou falar de alguns outros movimentos pequenos, inclusive falo sobre a marcha do empoderamento crespo, que já é mais recente, né, ali da década de 2000. Tem também o pós-fácil é de Ive Guedes Matos, que fez parte também, junto com Daiane, dessa marcha do empoderamento, é uma professora da UNEB, e traz, né, uma fala aqui falando desse movimento, de como é que se deu esse movimento, né, que começou ali entre mulheres negras, que foram pensando nesse tempo onde as mulheres começaram a fazer essa transição para começar a assumir os seus cabelos crespos, que até hoje ainda tem muitas mulheres que passam por esse momento, tá ali alisando, e daqui a pouco corta o cabelo todo curtinho e vai deixando ele nascer natural e se redescobrindo, que é um processo de se redescobrir, né, de se entender enquanto pessoa negra. E eu trago também uma discussão que a gente também precisa extrapolar essa questão estética, porque não basta pura e simplesmente você assumir o cabelo crespo e a gente já achar que essa pessoa está munida de muita consciência. É algo que tem que vir com consciência política. A gente tem que saber do porquê a gente usa esse tipo de cabelo, o que é que a nossa turma passou para que a gente hoje assumisse essa estética de uma maneira mais tranquila, e aí eu coloco aspas porque a gente sabe que a todo momento explode, né, racismos, né, na rede social. Recentemente mesmo a gente viu, tem vários, o deputado estadual Renato Freitas do PT, né, que vira e mexe, coloca o cabelo do Paraná, que as pessoas colocam, né, cabelo crespo, lava esse cabelo, corta esse cabelo, né, cabelo sujo. Então tem uma série de coisas que a gente ainda vê as pessoas propagando, porque o racismo é institucional, né, é estrutural, a gente não consegue resolver de um dia para o outro. A gente vem de uma trajetória, de um movimento de luta que é de anos, né? Desde a Revolta dos Malês, passando pela Conferência de Durban, passando pelos movimentos negros como um todo, né? Como a própria Nilma Lino Gomes vai falar, e o prefácio é da Nilma Lino Gomes, que eu agradeço aqui publicamente por ter aceitado escrever o prefácio do meu livro, que ela vai falar de como esses movimentos garantiram que a gente estivesse em um outro lugar. E esses movimentos negros que não são só o movimento negro institucionalizado, né? Mas os outros movimentos, como o movimento dos Braus da IP, né? Os movimentos das discotecas, os movimentos de rua, né? Dessas mulheres na cozinha conversando e fazendo cabelo. Então todos esses movimentos garantiram que hoje a gente estivesse em outro lugar, né? Pudesse de fato assumir a nossa estética sem ter medo
ou de ficar, né, receoso se vai ser ou não chamado de um trabalho, porque tinha muito isso nesse período, né? O período que eu estudo é ali 1980 a 2005, e a gente vai ver que na década de 80, 90, para sair, por exemplo, em um bloco de carnaval, você tinha que mandar uma foto, né? E aí eles avaliavam assim, a foto para ver se você era negro e o endereço. Porque se você fosse aquele negro de pele mais clara, aí ele via qual era o seu endereço. Se fosse Liberdade, você já estava eliminado. Então já não saía no Camaleões, né? Aí tinha que ficar indo na corda acompanhando. E até dentro desse movimento também que o Ilê surge, para colocar os nossos para dentro, para poderem sair em um bloco, saírem de uma maneira, se verem representados, né, dentro dessa manifestação cultural. O mais interessante quando se fala no Ilê, quando é daí que o Ilê surge, o Ilê é uma vertente do bloco do meu pai, a Bomba da Liberdade, o seu Valdemar Lima. Inclusive o Ilê ensaiava no terreno que era do meu pai, não era na rua. Depois daquele tem a sede, ou passa para a rua e tal. Eu conheci meu pai, eu já tinha 12 anos. Então meu pai tinha a Bomba da Liberdade, era um bloco que saía ali pela Liberdade. Aí acabou, aí ele veio a vertente aí, ele aí surge. E é bom, é interessante dizer que isso tem que vir com muita consciência, não é só com a estética, a beleza. Não é isso. Tem a beleza natural do negro e da negra. Se você for assistir o filme Malês, você vai ver quantas mulheres negras bonitas, homens bonitos e tal. Mas não é só isso. O cabelo ele tem que representar de fato a nossa resistência, é isso? Sim. A nossa resiliência? Isso, tem que representar. Não basta a gente ter o cabelo crespo e ter uma consciência, um comportamento que não condiz. Você tem que primeiro saber por que você está usando aquele cabelo, entender qual foi o processo de luta que todos os nossos ancestrais passaram para a gente hoje estar assumindo ele e dar continuidade a essa luta, porque a nossa luta é contínua. O Canbeleg Munanga ele vai dizer que o racismo brasileiro é um racismo exemplar, porque ele vai se renovando a cada passo que a gente dá de avanço. A gente chama de sutil, né? Ele é sutil, ele vai ser, a gente avança, ele busca uma forma, né, de fazer com que, de barrar a gente nesse avanço. Não é à toa que a gente vira e mexe e vê movimentos para acabar com cotas, movimentos que dizem que a gente não pode estar assumindo certos lugares, né, que é meritocracia, eles gostam muito dessa palavra, né, meritocracia, como se isso fosse, a oportunidade fosse dada a todo mundo, né? Quando você fala de oportunidade, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou uma mulher de periferia, nascida e criada em Castelo Branco, e de todas aquelas crianças que eu convivi na minha época de criança, eu sou a única que tem um doutorado, eu sou a única que cheguei na academia. Isso não é reflexo do fato de eu ser a mais inteligente do grupo, é o fato de eu ter tido a oportunidade que os outros não tiveram. Você trouxe uma questão interessante. Nos Estados Unidos eles davam um pedaço de terra e um burro, e aqui eles deixavam a gente na rua largado. Bem diz a música 14 de Maio de Las Matume. A gente ficou na rua largado enquanto eles davam oportunidade e investiam nos imigrantes italianos que vinham para o Brasil, porque esses tinham terra para vir para o Brasil, esses tinham inclusive passagem para vir para o Brasil, enquanto a gente não teve nenhum tipo de investimento para dar continuidade. A gente conseguiu dar continuidade, deu a volta por cima, né, nos troncos e barrancos, baseado em muita luta, em muita resistência, né, em muitos movimentos que foram sendo aí feitos e construídos por esse coletivo. Agora me explique aí, na boa, que você que é uma militante, é política e tal, negra, que com toda a oportunidade que você teve, seu pai trabalhou muito, lutou muito, às vezes abdicou para ele, para vocês, eu sei disso porque eu acompanhei, a mesma coisa eu fiz com os meus, e com outros, e vão fazendo. Agora, o que é que justifica? Tanta gente fazendo discurso racial, bonitão, e na hora de fazer campanha política vai fazer para branco. O que é isso? Se você me explicar. Eu
sou meio inocente nesse negócio, entendeu? Inclusive, assim, se a gente vai para esse campo político, a Bahia está deixando a desejar nas nossas representações, né? A gente tem, assim... Eu acho que isso tem muito a ver com esse racismo, viu? Da gente ir minando a campanha, né? E a possibilidade de pessoas negras chegarem em lugares de poder. Por mais que a gente sabe que tem ali um movimento, como você mesmo falou, sutil, de fazer com que os nossos não cheguem nesses lugares. E aí... E tem alguns que quando chegam... se esquecem de onde veio. Fecham as portas, né? Não atende. Isso. Não fala com ninguém. Tem uma turma assim, né? Que é isso que eu estou dizendo. Não adianta você assumir um cabelo crespo se você não tem uma consciência política. E ter consciência política perpassa por você entender de onde você vem e dar continuidade. Não pode fazer igual que o cara lá faz, com as emendas. Não pode. Não pode. Não pode. Você tem que fazer um investimento na sua base. Você tem que fazer com que esse coletivo prospere junto com você. Porque não adianta você chegar em um lugar e dizer, a partir de agora, cada um que se ferre, né? Eu estou aqui nesse lugar de poder, só sou eu. E aí, inclusive, dificultar para que outras pessoas cheguem também para você ser a cereja do bolo. Né? Porque tem esse movimento, a gente sabe que infelizmente tem esse movimento, né? Das pessoas que não ajudam para que outras vão chegando. Porque eu acho que o objetivo é que várias estejam. Se a gente tiver várias pessoas nos representando, e aí representando, como eu estou dizendo, não só nessa representação que seja estética, mas uma representação política, a gente vai ter uma outra situação. A gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa, inclusive, você abriu falando sobre Congresso, a gente precisa ter um Congresso que nos represente de todas as formas. Visualmente, politicamente, gente que tenha passado por onde a gente passou, que tenha caminhado por onde a gente caminhou, para fazer diferente. Porque não adianta a gente... Você bem falou, né? A gente tá ali no dia a dia, sofrendo, trabalhando 6 dias seguidos, jogando malmente. E quando chegar na eleição, votar em alguém que defende que você continue nesse lugar. Tem não muita pode. Gente do nosso lado que precisa tomar vergonha na cara, viu? Precisa. Viu? É muita gente, viu? Nossa. Pedir aqui a produção não, a turma que nos ajuda. Vamos trazer aqui Negra Joe, certo? Estou devendo isso a ela. Um abraço, um beijo no seu coração. Negra Joe, mulher resistente, retada. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui Eliette Paraguaçu, vereadora que está sofrendo processo de cassação na Câmara dos Vereadores. Olha, eu estou vendo um movimento aí, como eu vi lá com o Hamilton, com toda a paixão, eu gosto de Hamilton, mas vamos trazer aí, tentar trazer Eliette, vamos trazer Negra Joe, certo? Vamos trazer aí uma das filhas de Alaide do Feijão para falar aqui um pouco, dar esse espaço a essa nossa turma. E aí a gente vai lembrando de outras mulheres tão importantes aí para a gente estar trazendo para debater sobre essa resistência. Mas você cita Negra Joe. Teve de perto com Negra Joe? Eu trouxe aqui a capa já é com Negra Joe, né? Aí ela estava nova ainda. Aqui é em 1996. Sou eu e Negra Joe. Negra Joe tá fazendo meu cabelo. Você também já tem umas primaveras, né? Tem, eu não vou nem falar para o povo não parar para fazer conta. Primavera, boa aí. Inclusive, eu vou fazer mais uma primavera no final do mês. Vai aumentar aí mais um pouquinho. Mas essa foto ela foi feita no Pelourinho, na época em que Negra Joe costurava os cabelos na rua. Inclusive, nesse período, ela tinha um banquinho, né? Tinha um material dela, ela colocava ali, aí a polícia vinha, mandava ela sair, ela tinha que sair para outro ponto. Então, ficava nesse movimento. Pelourinho todo. Isso, Pelourinho todo, mas não deixava de fazer o seu trabalho. A gente tinha ali na década, final de 90, surgiu a revista Raça. Raça, foi. Minha primeira entrevista foi na Raça. Isso, surgiu a revista Raça, onde a gente começou a se enxergar nas revistas, porque a gente não se enxergava nas revistas. E a revista Raça fez ela tinha tipo uma outra revista que trazia mais essa questão voltada para o cultural, que era o visual da Raça. E aí eu fui convidada para sair no visual da Raça.
E aí Negra Jo que fez meu cabelo. Então ela faz esse penteado, que aqui dentro do livro tem o penteado oficial, que foi parecendo uma coroa. Né? Então ela fez esse penteado. Meu pai já tinha uma relação, né, de conhecer Negra Jo, é claro, casa ali dos movimentos, mas aí que eu passo a ter essa relação com Negra Jo. Então frequentava muito o salão dela fazendo meu cabelo. E aí quando eu viro, né, pesquisadora e vou estudar o tema, eu começo a conversar com Negra Jo, inclusive entrevisto algumas, né, das clientes dela ali para entender esse mundo desse cabelo, dessas mudanças com o cabelo. Então Jo, inclusive, traz aqui na orelha do meu livro uma fala, vai estar amanhã no lançamento do livro, que eu não posso jamais deixar Negra Jo de fora, porque ela em si já é assim, uma artista, transista, candomblessista. A Jo é tudo, né? Jo é muito dançarina, Jo é a presença em si. A gente não consegue não tem nem palavras para explicar quem é Jo. Então eu trouxe essa foto porque essa foto representa muito. Eu acho que isso aqui também contribuiu para que lá na frente eu estudasse sobre esse tema. Porque eu lembro que nesse dia, quando eu acabei de fazer o cabelo, que eu fui pegar o ônibus para voltar para Castelo Branco, o povo me olhava no ônibus parecendo que eu era de outro mundo, porque eu estava de cabelo trançado. Que era muito difícil as mulheres trançar o cabelo naquele tempo, né? Era muito difícil. Eu lembro que eu ia trançar pequena, eu deveria ter ali 7, 8 anos de idade. Minha mãe me levava na caixa d'água, numa trancista que tinha lá. Eu não gostava daquelas tranças presas na cabeça, porque isso remetia muito a gente à questão da escravidão, né? Da maneira como as mulheres usavam e de toda essa desconstrução que foi feita da nossa identidade, da nossa cultura. Mas quando minha mãe trançava solto e botava aqueles búzios na ponta, Ave Maria. Eu lembro de uma vez que eu sacudi tanta cabeça que eu fiquei com dor de cabeça de tanto de sacudir aquele negócio, por estar me sentindo mais bonita ainda com esse cabelo. O livro também discute sobre outras formas de resistência, né? Não Sim. é só a estética. Sim. A gente sabe que o nosso cabelo já demonstra de onde nós somos. E eu entendo até que mesmo que você não tenha consciência racial, quando você bota um cabelo black, as pessoas já demonstram o seu racismo. Sim. Infelizmente, quem não tem consciência racial não vai perceber o racismo. Né? Vai achar que a pessoa está encantada com o cabelo. Uhum. Mas ele traz outros temas aí para a gente debater esse racismo. Eu vou falar sobre a conferência de Durban, eu vou falar sobre os movimentos, sobre Zumbi mais 10, né, sobre a caminhada de 1995. Então eu vou falar também sobre esses movimentos políticos que foram acontecendo em paralelo com esse movimento estético. Ele está casado, né? Não tem como separar. Porque a gente vê ali... O livro, ele, na verdade, ele contribui para um debate amplo. Contribui para um debate amplo. E quando eu fui escrever a introdução, né, porque aí eu fui reescrever a introdução, porque não é a introdução original da dissertação, eu já deixo uma deixa para escrever um novo livro sobre o tema, aprofundando. Porque aí eu vou falar um pouquinho que nesse período a gente não tinha a quantidade de publicação de autores negros como a gente tem hoje. Então a gente não tinha uma publicação de uma Conceição Evaristo, a gente não tinha Lélia Gonzalez publicada ainda, a gente não tinha Beatriz Nascimento, a gente não tinha Neuza Souza, Cida Bento, então a gente não tinha ainda uma publicação, em especial de mulheres, falando sobre isso. Então o livro eu trago ali Abdias, que já está nesse mundo, discutindo ali com o teatro experimental. A gente tinha Guerreiro Ramos, ali artigos, mas a gente ainda não tinha publicações. Essas publicações, elas são muito novas. E aí eu quero fazer uma discussão mais aprofundada lá na frente, aí já pensando para o futuro, que a gente não para em 2 livros, a gente tem que dar continuidade, nosso objetivo é esse. Até para incentivar essa juventude negra, a estudar, a entender que é pela educação, pela cultura que a gente vai conseguir mudar, a realidade do nosso povo. E já pensando em escrever, aí ampliando a partir das leituras dessas figuras, dessas potências, desses militantes negros e negras que escreveram, que hoje a gente pode ter acesso aos escritos, os pensamentos, aos movimentos, às lutas dessas pessoas. E não ficar viciadas
e nem virar um militante profissional. Sim. Ficar tomando reclamações de quem não tem um mínimo de discernimento, conhecimento, sendo utilizado como massa de manobra. Porque nós fizemos parte do Padre Coutinho, então nós fizemos parte de uma militância jovem, mas cada um segue seu caminho. Eu nunca fui subalterno a ninguém. E eu aprendi não ser também, né? O movimento sindical ensina a gente que não dá para ser subalterno. Sindicalismo subalterno. Fica viciado ali no ar-condicionado das suas salinhas. Eu ainda até hoje eu vou fazer a assembleia, coordenadora Ana Angélica, a assembleia amanhã às 5 horas da manhã, estou lá. Eu estou lá, então eu continuo fazendo isso. Mas tem uns que não querem nem pisar no pé da fábrica, no canteiro, aí então a juventude que aí fica ali naqueles encontros, não é isso. Então aqui, um exemplo está aqui, que essa é historiadora, escritora, então é muito por aí, e passando o bastão. Para encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para essa juventude, essa turma, essa juventude mais para frente, mais velha. Eu tenho queixas. Enfim, e qual o futuro? Qual é o que você pensa da circulação desse livro? E quais são as outras obras? E a gente está aqui à sua disposição. Pronto. Eu tenho outro livro, né, que eu lancei no ano passado, que eu até falei aqui um pouquinho dele no programa anterior, que é sobre os povos ciganos. Mas agora eu retomei esse projeto. E, de fato, fala muito de mim, né? E fala muito dos meus. E eu acho que isso é muito importante, eu falar muito dos meus. Então, é o momento agora de eu trazer essa história à tona. Então, como eu falei, eu tenho projetos de lá na frente já ampliar essa discussão, que eu acho que a discussão sobre o racismo estético, ela é muito importante, a gente prestar atenção sobre isso. E articular isso com muita consciência política, com muita discussão política, de que maneira os nossos corpos eles vão se movimentando e vão fazendo com que a gente propague uma certa mudança. E a mensagem que eu deixo para essa juventude é que se dediquem a estudar, né? A gente tem visto muito essa falsa ideia de que ser influencer, né? De falar, porque a gente hoje tem muita gente que fala muito nas redes sociais, mas que nunca leu nenhuma linha de um livro. E ler é muito importante. Porque ler abre a nossa mente. Para poder falar é preciso ler. Para poder falar é preciso ler, para poder pensar é preciso ler, para poder se movimentar, ler abre muito, né? Ler amplia, a gente consegue chegar em outros lugares. Então falar para essa juventude que sai um pouquinho desse movimento rápido da rede social, pare, dê uma lida, vá lendo aos poucos, vá ampliando, porque a gente precisa, de fato, criar uma consciência política para a gente mudar, como eu falei, Suíca também abriu falando, esse congresso, mudar a cara das pessoas que dirigem esse país, porque senão a gente sempre vai ficar nesse lugar marginal, que é o lugar que sempre foi imposto para a gente, que a gente saiu, né? Alguns de nós saímos a duras penas, né? E que ainda estamos lutando a todo momento para manter as poucas conquistas que a gente tem, porque a gente luta para ter mais conquista, né? A gente luta para garantir que a gente no futuro esteja em outros lugares. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho para passar aqui e chamar vocês para amanhã. Por favor, estejam lá no lançamento do meu livro. Tá muito bacana, vai ser um momento, assim, como eu tenho dito, muito grande, de muita realeza, porque é isso que a gente tem que ser. Vamos ter o Bloco Afros Negões, vamos ter Negra Jo, vamos ter Jussa Ventura lá fazendo turbantes. Então vai ser um momento da gente comemorar junto essa conquista que é minha, mas também é uma conquista dos meus e de vocês também, assim, das pessoas que estiverem lá nesse momento para comemorar comigo essa consagração de mais um livro, de mais uma conquista e de ocupação desse lugar que é nosso também e que eu sou a primeira e quero que muitas outras venham. Eu não sou a primeira, né? Porque tem tantas, Lélia, Beatriz, Sueli Carneiro,
que já vieram antes de mim, eu sou mais uma que estou aí para engrossar esse grupo de pessoas negras que levam a gente para outros lugares. É isso. Já pode até apresentar o programa sozinho, porque eu saí aqui para correr ali para dar uma parada, mas já pode apresentar o programa sozinho, viu? Se não quiser, já pode abrir aqui no podcast da gente para a Kessia fazer aí o programa, para abrir espaço para outras figuras. E a gente vai trazer aqui Negra Joe, estou devendo isso a ela também, importante, e tantas outras mulheres invisibilizadas. Negra Joe, apesar desse sucesso que ela faz, ainda sobrevive com muita dificuldade. Lógico que a gente tem alguns parceiros ali, o João Jorge, o Lodum e tantos outros parceiros, mas ela tem muitos adversários. Então, a partir dela, hoje as transistas têm CBO, considerada como profissão. Então, não foi a ideia de um vereador ou de um parlamentar, nada, porque esses caras estão lá para representar, na verdade, a burguesia, a elite brasileira. Eles não estão lá. E quando nós estivemos lá, nós lembramos da Rua Laís do Feijão, de Luísa Maim, da exposição dos nossos heróis negros. Então é preciso que nós tenhamos espaço e a gente tenha gente que possa debater sobre isso. Não é qualquer um, é quem aprendeu nas ruas fazer articulações e não ser do baixo clero quando chegar no parlamento. De fato, eu quero agradecer, parabenizar. Vou fazer um esforço grande para estar nesse evento, como eu estive no lançamento do outro. Sempre fiz parte da sua vida, da vida do seu irmão e tal. E quero continuar fazendo, então vou fazer um esforço, convidando todos na Biblioteca Central, isso, nos vai Barris. Ser Biblioteca Central dos Barris. Às 18 horas. 17 horas. Das 17 às 20 horas. Chega de 17 horas. O povo brasileiro tem uma mania de dizer, eu vou marcar 17 para o povo chegar às 18. Comigo não é assim. Outro dia, quando ela marcou lá, eu fui o primeiro a chegar. Foi. Eu gosto sempre de ser pontual. Tinha um cara no sindical que dizia que a gente perde, por um minuto, a gente perde a revolução. Então, se é 17, eu chego 17. Ótimo. Se for 18, eu chego 18. Faço questão disso. Muito. E não estou falando porque a gente começou o nosso papo, não, porque eu sei que essa cidade é um caos. Tá um caos. Hoje parece tá um caos. Que... Eu fui dar entrevista numa rádio, tive que sair de casa às 6 horas, para não chegar atrasado. Mas, enfim, quero agradecer quem participou aqui do nosso na nossa conversa. Teremos outros. Eu, às vezes, estou fazendo meio devagar, mas é porque tem outros compromissos. Eu pensava que, esse ano ia ficar tranquilo, mas nada disso. Tenho viajado muito, tenho trabalhado muito. Graças a Deus. E é isso. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Foi.